Olá pessoal, tudo bem? Estamos iniciando mais uma aula do curso de HTML5. Nós vamos ver sobre listas não ordenadas, com as tags UL e LI. Também nós vamos ver as listas ordenadas, com as tags OL e LI. E logo em seguida nós vamos ver as listas por definição, com as tags DL, DT e DD. Então vamos agora para mais uma aula do curso de HTML5. Então já estamos aqui na tela do computador, vou abrir a pasta do curso de HTML5, vou duplicar a pasta 4 e essa vai ser agora a aula 5. Abrir com o VS Code aqui. E abrir aqui o index.html. Eu vou eliminar tudo isso aqui que nós vimos na aula anterior. Então vamos agora conhecer as listas não ordenadas. Então para você criar uma lista não ordenada, você precisa abrir uma tag UL, unordered list, o I de unordered e L de list, né? Então você abre a tag e fecha, aqui dentro vai ter um conteúdo e aqui você coloca o LI é cada item. Então aqui é a lista. Aqui abre e fecha a tag da lista e aqui abre e fecha a tag de cada item. Então eu vou colocar aqui um exemplo, 4 itens. Eu vou colocar aqui dentro tem abertura e fechamento, porque tem um conteúdo aqui dentro, que é as LI, e dentro da LI também abre e fecha, porque tem um conteúdo também aqui dentro, que é o texto. Então eu vou colocar aqui, ó, item 1, só como exemplo, aqui pode ser qualquer texto. Item 2, item 3 e item 4. Então, quando eu salvar aqui e eu vim aqui no Live Save, o que é que vai aparecer? Vai aparecer a lista aqui e vai aparecer esses pontinhos aqui, ó. Então, esses pontinhos aí, ele indica que é uma lista que não é ordenada, ou seja, não tem ordem, é apenas ponto. Agora aqui, você pode criar quantas LI você quiser e você também pode fazer sem problema nenhum, criar um item e dentro desse item você colocar outra lista não ordenada, outra lista ordenada, é o que você quiser aqui dentro. Então eu vou colocar o texto, vou colocar lista e aqui dentro eu vou colocar outra lista não ordenada e vou colocar aqui as LI. Então eu vou colocar aqui 3 itens também. 1, 2, 3. E fazer a mesma coisa daqui para a gente não perder tempo. 1, 2, 3. Só mudar aqui. Então quando eu salvar e vir para cá, ó, perceba aqui, ó. Esta é um item da lista maior. E aqui são uma sublista. É uma lista dentro dessa outra lista. Então você pode fazer isso sem problema nenhum. Eu vou eliminar aqui, deixar somente os itens, que aí só foi um exemplo que eu expliquei para você. E tem umas bolinhas aqui. E se você quiser mudar esse desenho, você pode? Pode sim. Aqui direto no HTML, se você quiser. Vou colocar aqui é o type. E colocar aqui círculo. Se eu colocar aqui, você viu aqui que mudou um pouquinho. A bolinha era todo preenchido e agora não é mais preenchido. Se você colocar aqui disk e salvar, ele mudou aqui e ficou preenchido. Só que esse daqui é o padrão. O disk já é padrão. E se você colocar aqui square, que tem um A, salvar, o que vai acontecer aqui, ó? Não é mais bolinha, é quadradinhos, né?
São pequenos quadrados. Então é assim que você muda o formato aqui da lista não ordenada. Vou deixar o padrão e vou deixar aqui as bolinhas, que é o padrão. E vamos agora criar a lista ordenada. Como criar a lista ordenada? Você coloca aqui no lugar do U, você coloca o O, de ordenado, né? Lista ordenada. OL é order list, lista ordenada. Então, quando você salvar aqui e você vir para cá, perceba que já tem 1, 2, 3 e 4. Ele segue aqui a ordenação. Então, o LI é a mesma coisa. Lista não ordenada vai ter as LIs dentro. A LI vai ser cada item. E a lista ordenada também vai ter o LI dentro, que vai ser cada item. Também você pode criar uma lista de outras listas também, sublistas, se você quiser. Aqui dá para você brincar a maneira que você quiser aqui dentro. Então aqui é a mesma coisa da lista não ordenada. O que muda é apenas a abertura e o fechamento dessa tag, que antes era UL, agora é OL. Só que se eu vir aqui e colocar o type dele circle, é claro que não vai funcionar, né? Porque aqui é lista ordenada. Então a lista ordenada, você coloca o type e aqui ele já dá uma sugestão. 1. O 1 aqui é a lista numérica. Quando você vir aqui, ele já está numérico. Então a lista numérica é a lista padrão. Você pode colocar aqui A, que é lista alfabética, né? Quando você vem aqui, ó, já tem A, B, C e D. Não é mais 1, 2, 3, é A, B, C e D. Então essa é a lista ordenada por ordem alfabética, né? Esse A está minúsculo, então ele vai ordenar por lista alfabética com as letras em minúsculo também. Aqui, A, B, C, D, minúsculo. Se você quiser colocar para maiúsculo, é só alterar o A aqui e colocar também em maiúsculo. E quando você vier aqui, a lista está ordenada alfabeticamente em maiúsculo. Você também pode colocar aqui a lista em algarismo romanos. E como é que você coloca em algarismo romano? No lugar do A, aqui, você coloca o I. Quando você coloca o I e vier aqui, está aqui, ó, 1, 2, 3, 4, em algarismo romanos. E se você quiser colocar isso em maiúsculo, você também é só colocar o I aqui em maiúsculo. Quando você vier aqui, está aqui em maiúsculo. Porém, eu não recomendo você fazer isso. Esse type aqui, ele está estilizando o documento. Isso era muito usado antes do HTML5. Mas com o surgimento do HTML5, não vai ser necessário você colocar o type aqui. Nem da lista ordenada e nem da lista não ordenada. Ele vai ficar padrão aqui. Aí você deve pensar, e agora? Como é que eu vou mudar o ícone se eu quiser? Essa bolinha aqui ou a numeração se eu quiser. E aí você vai usar o CSS. O CSS ele resolve esse mesmo problema. Você pode colocar a mesma coisa, quadrado, bolinha, ordenada com números, alfabético e também com os algarismos romanos. Só que isso tudo você vai fazer através do CSS. O HTML5 não recomenda que você coloque o type aqui nas listas, porque já está um pouco ultrapassado. Então eu ensinei aqui para você entender que existe essa possibilidade. Então vamos ver mais um tipo de lista, que é a lista por definição. Então você não vai usar mais LI. Então eu vou apagar aqui toda essa lista. E então para você criar a lista por definição, você coloca DL, é a tag da lista por definição. Como assim por definição? Quando você vai montar a lista por definição, existe mais duas outras tags dentro, que vai ser a DT e também a DD. Então, o que é esse DT? É definição de título. Eu vou colocar aqui, ó, Firefox.
esse vai ser o título. E esse DD é a definição. Você coloca aqui o que é o Firefox, só um exemplo. Colocar em minúsculo, é um navegador gratuito. Só um exemplo aqui. Se eu vier aqui e ver, olha aqui, ó, Firefox é um navegador gratuito. Você poderia criar outros aqui, ó. Eu vou só repetir aqui para ser mais rápido. Aqui tem que abrir a tag. Aqui também. Salvei. Olha aqui, ó. Aqui é como se fosse aquela bolinha lá, ou aquele quadrado, né? Só que aqui você está definindo o que é cada coisa. Aqui também você pode fazer assim. Vou deixar aqui só 2. Eu posso colocar aqui outro DT. Colocar FX, que é a abreviação de Firefox. Se você vir aqui, você coloca aqui Firefox ou FX, significa a mesma coisa. E aqui está a explicação desses dois aqui. E se você quiser, você também pode colocar duas definições. Vou colocar aqui. É um navegador leve. Só um exemplo, né? Vou organizar aqui. Um navegador leve. Quando você vir aqui, pode ser assim também, não tem problema nenhum. Você pode colocar a definição inteira nesse primeiro de cima, ou então só no de baixo. Você pode colocar 2 títulos e 2 definições aqui, como você também pode colocar apenas um título e 2 definições, ou 2 títulos e 1 definição. Assim, não importa aqui a quantidade de definição e de título, porque não é incorreto você fazer desse jeito, depende da sua necessidade. Então você aprendeu aqui o que é a lista não ordenada, que eu vou fazer aqui de novo. O L, que ele tem as LI, que é o item. Vou deixar aqui escrito só para você ver aqui. E você também viu a lista ordenada, que é a mesma coisa da lista não ordenada, só muda essa primeira tag. Ó, na abertura e no fechamento. E você pode colocar aqui quantos itens você quiser. Eu vou salvar. Bom, então para ficar um entendimento melhor, eu vou colocar aqui um H2. Colocar lista não ordenada. Lembre-se que o H2 pode repetir na mesma página, então eu vou colocar aqui também H2 lista ordenada e vou colocar aqui também o H2 lista por definição. Então quando eu vim aqui, lista não ordenada, esses, lista ordenada, esses, e lista por definição, esses. Aqui é que você define o título para cada lista. E lembrando que aqui é só um item. Se eu quiser colocar outro item, eu vou colocar outro item aqui. Vou colocar a mesma coisa. Pronto, aqui é um item e aqui é outro. Então, esta foi a nossa aula de listas. Se você entendeu, comente aí, entendi. E se você gostou da nossa aula, dê um joinha nesse vídeo e inscreva-se no nosso canal para você receber uma notificação toda vez que um vídeo novo for publicado. Então, tchau e até a próxima aula.